Meus amados irmãos em Cristo, que a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Hoje eu quero falar de um tema a respeito do Espírito Santo. Porque as pessoas falam a respeito do Espírito Santo e hoje vocês vão identificar se vocês têm o Espírito Santo ou não. Mas eu vou levar vocês para dentro da palavra, como está escrito aqui em São João 16, versículo 7, que diz assim: todavia vos digo a verdade em que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá, mas vós, e se for, enviarei. Vocês estão vendo que o Espírito Santo, ele é, Jesus Cristo disse que se ele não fosse, o Consolador não viria. Quem é o Consolador? Mas vamos aqui, por que, meus amigos? Existem várias interpretações que eles dizem aí, que eles falam aí que quem tem o Espírito Santo é que falam línguas estranhas. O movimento pentecostal inventou essa desculpa para dizer para as pessoas que aqueles que falam em línguas têm o Espírito Santo, aqueles que têm dons têm o Espírito Santo. Mas a Bíblia diz aqui em Romanos 11, versículo 29, diz assim: porque os dons e vocações de Deus são sem arrependimento. Dons e vocações é sem arrependimento. Qualquer pessoa pode ter um dom, meus amigos, você já nasce com ele. Você já nasce com dom. Não significa que você tem um dom de língua, você tem um dom de cura, você tem o dom de orar pelas pessoas. Isso não significa que você tem o Espírito Santo. Porque dons e vocações é sem arrependimento. Hoje vamos falar a respeito do Espírito Santo de Deus, para que vocês venham entender. Aqui em Efésios 1, versículo 6, diz assim, diz em Gálatas 5, versículo 22, que diz assim: mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito do Espírito Santo, como dizer, a estatura de um varão perfeito. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito do Espírito Santo de uma maneira tão simples que até uma criança hoje vai entender o que é o Espírito Santo, para que vocês possam entender isso. Olha, meus amigos, aqui está um recipiente cheio d'água, e esse recipiente vamos simbolizar o Espírito Santo, e esse copo aqui é você. O Espírito Santo vem trabalhar na sua vida para te colocar 7 virtudes. A primeira virtude é fé. Você só conhece o Evangelho através da fé. Quando você decide ser um cristão, adorar a Deus, é o Espírito Santo que coloca em você fé. Você pensa que você vem ao Evangelho porque você quis? Não, porque o Espírito Santo de Deus colocou em você fé. Depois vem virtude. O próximo passo, o Espírito Santo vem colocar em você virtude. O que é virtude? Você, moça, quando o Espírito Santo começa a trabalhar em você, você não corta mais seus cabelos, você não usa mais um short, uma roupa decotada. Assim também na vida de um varão. Então, essa virtude é o Espírito Santo de Deus que bota em você. No dia que o Espírito Santo botar em você essa virtude, você terá gozo de andar como um cristão. Se alguém fabricar em você virtude, não vai funcionar. No dia que você desviar, você volta para o mesmo lamaçal do pecado. Mas o Espírito Santo vem colocar de você virtude, conhecimento,
Conhecimento é você conhecer as coisas de Deus. É temperança, paciência, piedade e o amor fraternal. Então, meus amigos, o ser humano é como esse copo achado no lixo. Como esse copo achado no lixo. Mas esse copo não pode ser usado porque ele foi achado no lixo. O que vai fazer? A palavra, você vai ser lavado pela palavra. A palavra de Deus vai lavar você. Quando a palavra de Deus te lavar, mas para que você venha a ser usado, para que esse copo venha a ser usado, ele tem que ser esterilizado. Tem que fogo entrar nele aqui para matar todas as bactérias que existem dentro desse copo, desse recipiente. Esse copo no lixo, para que ele venha a ser usado, ele tem que ser lavado e esterilizado. É igual o ser humano. O ser humano no mundo é como esse copo no lixo. Mas para que Deus venha usar ele, ele tem que ser lavado pela palavra e esterilizado pelo fogo do Espírito Santo. O Espírito Santo chega em seu coração e queima todas aquelas impurezas que existem no seu coração. Todas aquelas impurezas do mundo, aqueles desejos pecaminosos do mundo. Aí o Espírito Santo, depois que ele queima aquela natureza, que ele lava você pela palavra, que ele esteriliza você, aí o Espírito Santo começa a lhe usar, como esse recipiente aqui, ó. Ele coloca em você fé. Fé, ele coloca em você fé, você começa a crer no Evangelho, você começa a crer no poder de Deus, na transformação, através da fé. Aí depois vem o conhecimento pelas coisas de Deus, o conhecimento pelo Evangelho, pela palavra, o Espírito Santo começa a lhe encher. Vocês estão entendendo? Aí vem temperança, o Espírito Santo vai trabalhar na sua vida, para lhe dar temperança. Mas isso tudo, meus amigos, essa 7 virtudes aqui é prova de fé, e é prova de fogo. Não é que o Espírito Santo vai lhe dar, chegar ali e colocar em você, não. Para que você venha adquirir temperança, vai acontecer tantas coisas em sua vida, que você vai ver as coisas passar, e você não se incomodar com nada, para que isso venha chegar até você. E paciência. Às vezes você pede uma coisa a Deus, e parece que Deus nunca lhe dá. E você fala assim, tanto tempo que eu oro, eu nunca recebo. Porque Deus está trabalhando em sua vida paciência. Você tem que crer que é possível. Você tem que ter paciência. Vocês estão entendendo como é que o Espírito Santo trabalha em sua vida? Ele coloca paciência e vai lhe enchendo. E você vai lhe enchendo, aí vem piedade. Você tem piedade, você olha para as pessoas, você tem o desejo de ajudar as pessoas, aquelas pessoas que você nem conhece, porque agora o Espírito Santo não é mais você que guia, é o Espírito Santo que te guia. Passa uma pessoa precisando de algo, o Espírito Santo toca em você, e você tem piedade. Você tem piedade, aí vem o amor fraternal. O amor fraternal é o amor entre irmãos. É esse amor em que você divide tudo que você tem com aqueles que creem na mesma fé. Hoje, o que tem hoje no meio do Evangelho aí, são muitos, como se diz, companheirismos falsos, que os irmãos nem compadecem de um dos outros, companheirismo de fuxico, fofoca e confusão. Mas quando você recebe do Espírito Santo esse amor fraternal, você ama seu irmão, não importa o que ele seja, você ama ele, você ora por ele, porque o Espírito Santo agora é que está em seu coração e colocando essas coisas em você, para que você venha ser um cristão. Mas esse amor fraternal é mais um pouco do Espírito Santo de Deus na sua vida. E Deus vai lhe enchendo como esse copo aqui, ó. Mas se você for uma moça evangélica cristã e começar a namorar com esses rapazes mundanos aí, o Espírito Santo começa a sair de você, você começa a perder o Espírito Santo.
O Espírito Santo você começa a perder o Espírito Santo. Se você entrar numa roda de fofoca, de confusão, de mentira, você perde o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele sai e fica lá esperando você voltar a se arrepender de novo para te encher. Vocês estão entendendo? E o Espírito Santo trabalhando em sua vida 7 virtudes, que dá o nome à estatura de um varão perfeito, à estatura de Cristo. Mas existe uma última virtude aqui no topo da pirâmide, que é o amor. Essa última virtude, meus amigos, se chama o Espírito Santo em você. Quando o Espírito Santo, depois que o Espírito Santo trabalha essas 7 virtudes em você, o Espírito Santo entra em você. Vocês estão entendendo? Isso aí chama batismo com o Espírito Santo. É o batismo na alma. O Espírito Santo entra dentro de você. E agora, como disse Paulo, estou crucificado com Cristo. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Olha, meus amigos, um cristão que ele tem essas 7 virtudes nele, é 1 em 1 milhão que tem essas 7 virtudes aqui nele. Um homem redimido, um homem que o Espírito Santo leva ele para onde que ele quer, onde que o Espírito Santo quer que ele vá. Esse é o tipo de cristão que hoje nós estamos, que neste mundo hoje é um pássaro raro que você não encontra em qualquer lugar. E esse tipo de cristão está tão separado que vocês passam por alto a ver, porque não está em qualquer lugar. As pessoas que têm o Espírito Santo, essas 7 virtudes, não quer se aparecer, não quer fazer teatro, não quer como esses homens que estão por aí. Eles estão tão escondidos. Quando o Espírito Santo preenche você com 7 virtudes, o que é que o Espírito Santo faz com você? Ele pega você e esconde em Deus. Vocês estão vendo? Você está agora escondido dentro de Deus. O diabo te procura para querer te pegar, mas não tem como ele te pegar, porque se para ele te pegar, ele tem que passar por Deus. Ele está escondido dentro de Deus. Ele não é mais gente temporal mais. Um homem que ele está dentro de Deus, ele jamais desvia, ele jamais desviará, porque ele agora é um cidadão do céu, ele recebeu o selo da redenção. Vocês estão entendendo? Amém. Se você está aqui escondido em Deus, você agora está em gozo sobre o Espírito Santo. Essa pregação que eu estou fazendo aqui, eu assisti ela há 30 anos atrás, através de um pastor chamado pastor Joel Nitz, lá de Arara, São Paulo. Pois é, meus amigos, isso aqui é uma ilustração tão simples para que você venha saber o que é o Espírito Santo, como receber o Espírito Santo. Mas tem gente que morreu e não recebeu essas 7 virtudes nele e é salvo. Porque como diz aqui, em Filipenses 1, versículo 6, que aquele em que Deus começou uma boa obra, ele há de aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Muitas pessoas morrem no processo. Às vezes tem pessoas que só têm fé, temperança, mas não tem as outras virtudes, mas morrem no processo. Não é que você vai perder sua salvação, mas um homem com essas 7 virtudes aqui na terra, ele não é mais gente temporal mais, ele é um cidadão do céu. Espero que vocês venham entender que o Espírito Santo, ele te leva você para dentro da palavra. Dentro da palavra. Se você diz ser um cristão e anda no mundo aí de qualquer jeito aí, indo com o mundo, andando de qualquer jeito, vestindo qualquer tipo de vestes aí, prova que você não tem o Espírito Santo. Porque se você tiver essa virtude em você, isso você jamais vestirá uma roupa decotada, um short. Jamais, porque quando um dia que você usar isso, o Espírito Santo que está em você incomoda.
E você sabe que se você perdeu algo, você sabe quando o Espírito Santo vai embora. Olha, meus amigos, o Espírito Santo veio ao mundo para nos livrar da condenação. É Ele que nos convence do pecado e do juízo. As religiões, se você quiser uma religião para combinar com o seu tipo de vida, você vai achar por aí, em cada esquina que você hoje passar, existe um tipo de religião que combina com o seu gosto. Mas se você quiser o gosto do Espírito Santo, você tem que deixar o Espírito Santo trabalhar em você essas 7 virtudes, a estatura de um varão perfeito. O Espírito Santo, quando ele vem em sua vida, ele vem fazer de você uma matança de tudo aquilo que você acha que é capaz, todo o seu ego, aquilo que você diz, eu sou isso, eu sou aquilo, pois o Espírito Santo vem matar esse direito seu. O Espírito Santo vem tirar todos os seus direitos. Se um dia uma pessoa lhe dá uma bofetada no seu rosto, você está cheio do Espírito Santo, você tem que dar o outro lado para bater. É por isso que vem as provas, é por isso que vem os testes para provar se você tem o Espírito Santo ou não. Se de repente a pessoa chega em sua porta falando mal de você, e de repente você se levanta querendo brigar com aquela pessoa, prova que você não tem. Porque se você tiver o Espírito Santo, na hora que você se levanta, o Espírito Santo manda você quietar. Quieta aí, fica aí. E você sabe que você tem, você obedece. Esse é o segredo. O Espírito Santo, ele vem para tirar os nossos direitos, para que você seja um cristão. É como os batedores de ouro. Antigamente, quando não tinha o iodo para purificar o ouro era batido, até que pudesse refletir a imagem do batedor. Quando aquele ouro estava refletindo a imagem do batedor, aquele ouro estava purificado, todas as impurezas tinham saído do ouro. Assim é o Espírito Santo. O Espírito Santo chega em você e bate em você para tirar todas as impurezas do mundo, para quando o Espírito Santo olhar em você, ver ele. Vocês estão entendendo o que é o Espírito Santo? O Espírito Santo, meus amigos, é aquela pombinha, mas para aquela pombinha reinar em você, você tem que se tornar cordeiro. Um cordeiro não pode ser guiado por ele mesmo, tem que ser guiado por alguém. E se você diz ser um cristão, e você não deixar aquela pombinha guiar você, que é o Espírito Santo, você estará perdido, porque se você se diz ovelha e não está sendo guiado pelo Espírito Santo, você vai cair no abismo. É por isso que as duas naturezas, a pomba e o cordeiro, a pomba ela não come nada putrefado, a pomba só come o alimento fresco, e o cordeiro não pode ser guiado. Tem que ser o cordeiro, ele não guia ele por si próprio, tem que alguém guiar ele. E se você diz ser um cristão, você tem que se tornar um cordeiro para que essa pombinha venha guiar você. Aí sim, aí o Espírito Santo já começa uma boa obra em você. Tem gente, meus amigos, que se converteu, que aceitou Jesus e nunca passou do primeiro passo aqui, ó. Nunca passou do primeiro passo, ele não tem nem fé. Quando os momentos da vida dele começam a apertar, ele começa a murmurar, ele começa a blasfemar, ele começa a duvidar, porque não subiu nem o primeiro degrau da pirâmide que é fé. Ele nem passou. Mas o Espírito Santo vem colocar essas coisas em nossas vidas para que nós venhamos alcançar essa estatura de um varão perfeito. Espero que vocês tenham entendido o que é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é falar em língua, não é profetizar. O Espírito Santo é a vida de Deus em você, transformando você em uma nova criatura, uma nova pessoa em Cristo. Porque Jesus Cristo, ele é um modelo padrão
de um verdadeiro cristão. E através do Espírito Santo, o Espírito Santo nos torna como se nós somos irmãos de Jesus Cristo pela fé. Quando o cristianismo chegou na Antioquia, na época do passado, lá atrás, as pessoas tinham os dons que as pessoas andavam, parecia com Jesus. Foi por isso que na Antioquia que eles ganharam o nome de cristão pela primeira vez, porque parecia com Cristo. As pessoas que iriam pregando o Evangelho naquela época parecia com Cristo. Mas o que aconteceu? Onde é que está o poder da igreja? Onde está o poder do Espírito Santo? Porque os homens inventaram, meus amigos, credos e dogmas de religião. Inventaram sistemas. Os pentecostais dizem: se você falar em língua, se você falar no mistério, você tem o Espírito Santo. O Espírito Santo, meus amigos, quando você riba sua mão que aceita a palavra, você já recebe o Espírito Santo, mas não recebe em sua alma. Você não recebe em sua alma. O Espírito Santo começa a trabalhar em você essas 7 virtudes. Depois que essa virtude estiver em você, é que o Espírito Santo vem de sela, com selo da redenção. Mas o Espírito Santo, no começo do ministério, ele limpa o seu coração. Ele mata o velho homem, para que essas virtudes venham entrar em você. Mas, se você desviar e voltar a praticar as coisas do mundo, tudo isso de você sai. Mas um homem que foi alcançado por essas 7 virtudes, ele está aqui, ó. Ele está em Deus. E aqui, ó, é o selo. Quando esse selo cai, ele está em Deus. Aqui, meus amigos, ninguém tira ele daqui de dentro. Ele está ancorado em Deus. O diabo não pode tocar nele, porque se tocar nele, tem que tocar em Deus. O diabo sabe que se tocar em Deus ele morre. Então, esse aqui está guardado para o dia da redenção, para aquele grande arrebatamento. Só os cheios do Espírito Santo subirão no arrebatamento. Espero que vocês venham entender esta mensagem. Uma mensagem simples, é uma mensagem que até uma criança entende. Não adianta você enganar a si próprio achando que é um cristão, se você não deixar o Espírito Santo trabalhar em sua vida. Até seus pensamentos, cuidado com o que você fala, porque o diabo usa a sua boca para ferir as pessoas. Você pensa que você é forte? Não. Lá quando Deus falou que o Filho do Homem seria entregue na mão dos publicanos e dos pecadores, Pedro falou: não, Senhor, para trás de mim, Satanás. Cuidado com suas palavras, a maneira que você fala, que você pode ferir as pessoas. Mas eu te digo uma coisa: às vezes você tem uma pessoa abençoada ao seu lado, cheia do Espírito Santo, mas no dia que dá o arrebatamento, vocês vão descobrir que você tinha um anjo ao seu lado, que vocês nunca deram valor a esse anjo, porque os filhos de Deus são anjos, os filhos de Deus são Deus. Um filho de gato é gato, um filho de cachorro é cachorro, e um filho de Deus é Deus. Não é Deus maior, mas é um Deus. Jesus Cristo falou assim: vós sabeis que vós sois deuses? Então, meus amigos, um filho de Deus é um Deus menor, mas está aqui na terra em um plano que nós dependemos de estar aqui. Mas muitas das pessoas que têm essas 7 virtudes aqui, ó, vivem clamando em seus corações noite e dia: ora vem, Senhor Jesus, por causa do pecado do mundo. O mundo, meus amigos, está na fase final, está como no dia de Sodoma, está na fase final. Deus vai destruir este mundo por causa de 2 coisas: os dias de Noé e o dia de Sodoma. O dia de Noé era casamento e divórcio. Conhecia, casava, dava-se em casamento, até que Noé entrou na arca e matou a todos. E por causa do homossexualismo.
os dias de Sodoma. É por isso que o mundo vai pegar fogo por causa dessas duas coisas, assim como foi no dia de Noé e assim como foi no dia de Sodoma. E isso é a palavra, enquanto a palavra não há argumento. Nós não podemos discriminar o mundo, as coisas do mundo. Nós estamos falando de Deus, falando do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é a vida da palavra. Que a graça de Deus possa alcançar nossos corações, que a vida do Senhor Jesus Cristo possa nos dar gozo em entender a palavra, porque é a palavra que faz toda a diferença. Não é religião, não é credo, não é dogma, não é nada, pois Deus, ele é a palavra. E Deus, para começar, ele foi perfeito para começar e será até o fim. Deus não muda o parecer acerca de sua palavra. Aquilo que ele diz é aquilo que está até hoje. Ele não muda o seu parecer. Deus é Deus em absoluto. Espero que você esteja entendido que esse Espírito Santo, essa maravilha, é parte de Deus. Ele entra em você. Deus se repartiu em filhos e se chama Espírito Santo em nós. Espírito Santo não é falar em língua, não é profetizar, não é orar pelos enfermos. Se você tem um dom de orar pelos enfermos, você cheio do Espírito Santo, é melhor ainda, que aí você vai fazer a obra de Deus, você vai orar do jeito que Deus quer que você ora. Não é do jeito que as pessoas querem que você ora, é do jeito que Deus quer que você ora. Pois o Espírito Santo é que faz toda a diferença. Muito obrigado, espero que vocês tenham entendido essa curta mensagem, que a graça de Deus esteja sobre nós, que nós venhamos, Senhor, que o Senhor venha nos levar para nossos lares, debaixo da cobertura do Teu sangue, e nos proteger de todo o mal. O mal está aí, Senhor, mas o Senhor é este Espírito de luz que nos protege e nos guarda de todo o mal. Em nome do Senhor Jesus, amém.